Hoje a gente vai falar sobre um tema que incomoda muita gente, né, Thiago? E não é por acaso, né? Porque sempre que alguém tenta meter a mão em algo que é seu, o atrito é inevitável. Os governos sempre falaram que Bitcoin não vale nada, que é bolha, só que agora eles querem meter a mão também na sua valorização com Bitcoin. Bitcoin foi criado justamente como resposta ao sistema financeiro inflacionário, predatório, centralizado. Então, quando o governo diz que você tem que declarar e pagar imposto, é normal que a primeira reação de muita gente seja: tá, mas espera aí, isso não contradiz a essência do Bitcoin? Afinal, o Estado pode usar o sistema tributário para manter as pessoas presas no sistema de roubo fiat, né? E essa pergunta que o pessoal faz, né, Thiago, é legítima. Só que também existe uma outra, que é tão importante quanto essa. Você sabe exatamente como essas regras funcionam hoje no Brasil? Porque é aí que mora o perigo, né? Muita gente é crítica do sistema, mas por falta de informação acaba caindo em armadilhas tributárias e o preço da ignorância pode ser alto. Então o papo de hoje é direto, é entender as regras para saber como ou se você quer jogar esse jogo. Bom, Thiago, e para a gente começar aqui do começo, sem juridiquês, que você tem uma didática maravilhosa, super fácil da galera entender, os alunos do Bitcoin Starter adoram as tuas aulas, porque todo mundo consegue entender as regras, né? O que exatamente o governo brasileiro considera como fato gerador de imposto quando a gente fala de Bitcoin? Existe alguma diferença entre vender Bitcoin, trocar Bitcoin ou só movimentar Bitcoin? Excelente, Cacá. Antes de mais nada, preciso fazer um disclaimer muito, muito forte. Eu não estou aqui para evangelizar você e incentivar você a declarar, tá? Eu sou um advogado tributarista, eu entendo a regra do jogo, como ela funciona. Então, eu estou aqui para te dizer como que a regra está estabelecida, como que esse jogo funciona, e não para te incentivar. Muita gente tem essa ideia, né, de que o tributarista está falando ali e é a favor do tributo, quer que você declare. Eu não quero que você declare. Se você não declara, torço que você não caia aí na malha fina, mas para você entender o tipo de risco que você corre, é sempre importante você entender a regra do jogo, né? Afinal, se você está ali com um certo tipo de vulnerabilidade na sua saúde, você não vai no médico, faz um exame para saber qual é o grau de risco, qual não é. Se é alguma coisa muito básica, às vezes você decide que não vai tomar um remédio específico, não vai se tratar. Mas se é algo que está muito escancarado, na sua saúde, você vai fazer um tratamento e vai tomar ali algumas medidas. Com a tributação é exatamente a mesma coisa. Então, como a Cacá bem falou, vou tentar falar aqui sem nenhum juridiquês, traduzindo para você saber como que a regra do jogo funciona. E Cacá já partiu aqui para uma parte técnica muito importante, né? Qual que é o fato gerador da tributação do Bitcoin? Quando a gente trata de Bitcoin, a base da tributação ela está restrita ao ganho de capital. O que, que é o ganho de capital? É o ganho que você tem quando você vende o seu Bitcoin. Se você compra um apartamento por 1 milhão e vende ele por 1.300, você ganhou 300 mil reais. Como que calcula o ganho de capital no básico? Você vai pegar o valor da alienação e diminuir o seu custo de aquisição. Então, se você comprou um apartamento por 1 milhão e vendeu por 1.300, o valor da venda, 1.300, menos 1 milhão, vai dar 300 mil reais, que foi o seu ganho. Sobre esse ganho, você vai aplicar uma alíquota de 15%. Qual que gera e quais são os detalhes que diferenciam a venda de um apartamento para a venda de Bitcoin? Dois são os detalhes. Primeiro quando você tem a venda, você vai precisar saber qual foi o custo de aquisição desse Bitcoin. E é aí que mora todo o detalhe. Quando eu falo de um apartamento, fica muito simples de você fazer a conta na sua cabeça. Você comprou por 1 milhão e vendeu por 1.300. Mas você que está escutando aqui esse episódio, né, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre tributação, você pode se perguntar, como que eu vou saber qual foi o custo de aquisição? Se você comprou um Bitcoin inteiro, que é muito raro, e vendeu ele, é fácil. Mas e você, que fez o curso, aprendeu com a Carol e com a Cacá, e foi ali montando sua carteira, comprando mês a mês, seguindo a estratégia correta, chegou lá na frente, você vendeu uma fração. Você vai precisar saber qual foi o seu custo de aquisição dessa fração que você vendeu. E é aí que a gente entra no primeiro detalhe da tributação de ganho de capital do Bitcoin. É saber qual é o custo de aquisição. Porque você vai concordar comigo que o valor da venda você já sabe. Se eu falo aqui com a Kaká, a gente faz uma operação P2P e ela me transfere 10 mil reais por uma fração X de Bitcoin, eu sei a venda foi 10 mil reais. Mas quanto custou essa fração que eu vendi para a Kaká? É aí que entra o custo médio unitário. Como que isso funciona na prática? Você sempre vai pegar, você vai seguindo suas aquisições, você vai somar tudo que você gastou para adquirir os seus bitcoins e dividir pelo número de bitcoins que você tem. O valor da venda
menos o seu custo de aquisição. Esse é o valor que você ganha quando você compra um ativo por um preço e vende ele por um preço maior. Essa operação, quando ela é tradicional, com apartamento, por exemplo, ela fica de muito fácil compreensão. Se eu comprei um apartamento por 1 milhão e depois eu vendi esse apartamento por 1 milhão e 300, quanto que eu ganhei? Você já sabe que você ganhou 300 mil reais. Qual que é a fórmula? Ganho de capital igual o valor da venda, 1 milhão e 300, menos o custo de aquisição, que é aquilo que eu tinha pago pelo apartamento, 1 milhão de reais. Sobre esse ganho de 300 mil reais, você aplica a alíquota de 15% e aí dá o imposto que você tem que recolher. O que é o fato gerador? Tirando do juridiquês, o fato gerador é aquilo que, quando ocorre, o leão vem e pega a parte dele, ou pelo menos tenta buscar a parte dele, que são esses 15% em regra. O fato gerador, ele se dá quando você, que tem Bitcoin, vende o Bitcoin, permuta ou dar em pagamento. Existem várias hipóteses de alienação, mas essas três, elas abarcam 99,9% das transações. O caso mais clássico é da venda do Bitcoin. Quando você vende, sobre o lucro, se você comprou ele por 100 mil reais, foi ali, aproveitou o mercado lá atrás, comprou ele por 100 mil reais e vendeu ele hoje a 500 mil reais, você ganhou 400 mil. Sobre esses 400 que você ganhou, o leão vai buscar o recolhimento de 15% do imposto de renda. Tudo bem, Tiago, mas você falou que era a compra e venda, a permuta e a dação em pagamento as principais. Como que ocorre na permuta? A permuta é um caso bem interessante de se entender. Se eu comprei ali um Bitcoin por 100 mil reais e depois de algum tempo eu vou deixar de ser Bitcoin only, que aí é uma opção para algumas pessoas, quando ela vai sair de Bitcoin, ela vai para outro, vai permutar esse ativo, vai para qualquer outro ativo, se o valor desses ativos era de 300 mil reais, você, para a Receita, funciona como se você tivesse vendido seu Bitcoin a 300 mil e comprado esse outro ativo com 300. Para ela, a permuta é como se fosse uma operação de venda seguida de compra. Tudo bem, Tiago, mas o que, que tem a ver o tributo nesse caso? No nosso exemplo ali, comprei por 100 e vendi por 500, qual que era o seu ganho? 400 mil reais. Se ao invés de vender por 500, você permutar o seu Bitcoin por outro criptoativo que vale 500 mil, é como se você tivesse vendido por 500 e comprado esse outro ativo. Para a Receita, você ganhou os mesmos 400 mil reais e deve submetê-lo à tributação. E aí você já pode me perguntar, pô, Tiago, mas é justo isso? Só permutei, nem botei o dinheiro no bolso. Aqui tem um fato importante a ser destacado. A lei fala que a permuta é uma operação tributável. No entanto, juridicamente, há alguns argumentos para você combater esse texto da lei. Muita gente que está em casa, desde pequena, escuta uma palavra, né? Palavrinha mágica, inconstitucionalissimamente. Ah, isso é inconstitucional. Você não precisa ser do direito para falar essa frase aí na sua roda de amigos, em alguma discussão que você tem. E o grande ponto é, a lei fala que a permuta é uma operação tributável. Mas será que a lei poderia dizer isso? Existem algumas teorias jurídicas que permitem que você defenda que a permuta não seria tributável. Mas aí eu quero destacar dois pontos aqui. Primeiro, segundo a lei e a Receita, a permuta é uma operação tributável. E segundo, apesar da lei dizer isso, essa lei pode ser contestada na justiça. Então, é preciso trazer ali mais argumentos jurídicos. Então, a gente já viu aqui de uma forma básica, cara, dois pontos, dois fatos geradores, como você falou, dois fatos que, uma vez ocorridos, o leão vem buscar os 15% dele. Um foi a venda e o outro foi a permuta. E a dação em pagamento seria o terceiro que eu destacaria. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo para ficar fácil, com 100 mil e 500 mil, porque assim fica mais fácil de você que está em casa entender. Se você comprou um Bitcoin por 100 mil e depois você vai comprar ali o seu Porsche e ele está 500 mil reais, se você paga com um Bitcoin, você pagou 500 mil reais em Bitcoin. Essa operação é considerada dação em pagamento. Para a Receita, para facilitar o seu entendimento, a dação em pagamento funciona da mesma forma que uma venda seguida de compra. Para ela é como se você tivesse vendido Bitcoin por 500 mil, chegado na loja da Porsche e dado aí 500 mil reais, né, entregue ali 500 mil reais, tivesse entregado 500 mil reais para o dono da loja e saído ali com o seu Porsche. Então, essas três operações, elas dão o start para a tributação do governo.